E aí, galera que está se preparando para o Senado Federal. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos avançando os estudos do Regimento Interno, hoje falando sobre as sessões preparatórias, artigo 3º do Regimento. Mais uma vez, quero informar a vocês que em breve nós lançaremos o nosso curso de questões sobre o Regimento Interno Senado, que você poderá conciliar com esse estudo teórico gratuito e gabaritar as questões de regimento no concurso próximo do Senado Federal, ok? Então acompanhe no nosso site www.eleitoralcombruno.com.br o curso de questões que será disponibilizado e outros também que já estão lá disponíveis, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre as sessões preparatórias no âmbito da Casa Senado Federal. O nome próprio já nos traz uma informação muito relevante que as sessões preparatórias elas precedem, ou seja, elas vêm antes, a inauguração dos trabalhos nas casas do Congresso Nacional e especialmente estamos falando do Senado, certo? Bom, as sessões preparatórias, ora, poderão ser realizadas para dar posse aos novos senadores, ora, também para eleger a mesa diretora. E o artigo 3º disporá para nós sobre este assunto. Vejam, olha só, a primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura, então veja, a legislatura ela é composta de 4 sessões legislativas. Nós temos a primeira, nós temos a segunda, nós temos a terceira e a quarta sessão legislativa. A primeira e a terceira sessão legislativa ordinária, elas serão precedidas de reuniões preparatórias que vão obedecer às seguintes normas. Primeira, iniciar-se-ão com um quórum mínimo de 1/6 da composição do Senado em horário fixado pela presidência. Então, qual é o quórum mínimo? 1/6 do Senado Federal. Ok? Segunda regra, a direção dos trabalhos caberá à mesa anterior, dela excluídos no início de cada legislatura aqueles cujos mandatos com ela houverem terminado, ainda que reeleitos. Muita atenção com essa segunda regra. Prestem atenção. Suponhamos que nós estamos aqui na primeira sessão legislativa, certo? Essa sessão ela inaugura a legislatura, que a legislatura serão 4 anos. Nesta sessão, nós teremos uma sessão preparatória, uma reunião preparatória, onde quem vai presidir é a mesa diretora do Senado anterior. Mas todos os integrantes? Não. Temos que tirar daqueles cujos não foram eleitos por azar, ou aqueles cujos mandatos, então, com ela houverem terminado, ainda que reeleitos. Ok? Então, nós temos que retirar essas possibilidades aqui. Tá certo? Bom, falando então sobre as sessões preparatórias, temos a regrinha terceira. Na falta dos membros da mesa anterior, olha que legal, assumirá a presidência o mais idoso dentre os presentes, o qual convidará para os 4 lugares de secretários, senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas. Então, não permitindo essa regra segunda, nós então vamos ter a presidência pelo senador mais idoso, daqueles que estão presentes, e para ocupar os 4 lugares dos secretários, os senadores que pertencem às representações partidárias mais numerosas. Ok? Bom, 4. Na primeira reunião preparatória, que é essa daqui que eu assinalei para vocês, circulei. Como que ela será realizada? No início da legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro. Ok? Então, aqui é o início da legislatura, não é? Então, nós temos aqui a partir do dia 1º de fevereiro. Na terceira sessão legislativa ordinária, no dia 1º de fevereiro. Então, cuidado, hein? Na primeira sessão, a partir de 1º de fevereiro. Agora, se for na terceira,
exatamente no dia 1º de fevereiro. Por exemplo, nós estamos em 2019, nós inauguramos uma nova legislatura. A sessão preparatória desse primeiro ano, dessa primeira sessão legislativa, nós então iniciamos a partir do dia 1º de fevereiro a direção dos trabalhos, né? A própria reunião preparatória. Agora, se nós estivermos falando de terceira, que vai ser 2019, 2020, 2021, aí o que nós vamos ter? No dia 1º de fevereiro, tá bom? 5. No início de legislatura, os senadores eleitos prestarão um compromisso regimental na primeira reunião preparatória. Em reunião seguinte, será realizada a eleição do presidente e, na terceira, a dos demais membros da mesa. Então, estou iniciando uma legislatura. Na primeira sessão legislativa, ela vai ser dividida em 3 reuniões. Na primeira, olha só, compromisso dos senadores. Na seguinte, o que nós vamos ter? Eleição do presidente, da mesa diretora e do Senado, no caso. E na terceira, demais membros. Ok? Agora, se eu estou falando, aqui é a primeira, se eu estou falando de terceira, na terceira sessão legislativa ordinária, far-se-ão a eleição do presidente da mesa na primeira reunião preparatória e dos demais membros na reunião seguinte. Por quê? Porque, veja, na terceira, eu preciso que os senadores prestem compromisso? Não, porque eu não estou inaugurando uma nova legislatura. Eu estou no meio de uma legislatura. Então, aqui eu vou ter 2 reuniões preparatórias. Na primeira reunião, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a eleição do presidente da nova mesa diretora. E na segunda, os demais membros. Então, o que nós podemos concluir? Que somente na primeira sessão legislativa da legislatura é que nós vamos ter o compromisso dos senadores. Por isso que ela é dividida em 3 reuniões preparatórias. Por isso que eu estou colocando as aspas. Ok? Nas reuniões preparatórias não será lícito o uso da palavra, exceto para declaração pertinente à matéria que nelas deva ser tratada. Quais matérias que nós estamos tratando? Eleição da mesa, eleição do presidente e compromisso prestado pelos senadores, salvo esse compromisso somente na primeira sessão legislativa. Tudo bem? Dúvidas? Se ficou, mande para a gente. Aguarde o curso maravilhoso do Regimento Interno do Senado Federal. Bons estudos, dê o seu like e até mais.